Hoje tem um bônus para você. Na primeira parte, vamos matar a saudade da Mariana, que vai ajudar a provar que as DSLR são tão lindas quanto ela. Na segunda parte, o Bagnola vai mostrar como criou o próprio negócio de Fine Art, uma forma de inovação que pode transformar a vida de qualquer fotógrafo. A fotografia autoral nasce quando passamos a criar com identidade, e é essa identidade que torna a imagem valiosa e desejada, abrindo caminho para um negócio sólido. Séries limitadas geram exclusividade. Certificados de autenticidade criam confiança. E papéis de alta qualidade transformam cada obra em peça colecionável. Num mundo cheio de imagens rápidas, a fotografia autoral destaca, diferencia e atrai colecionadores que buscam significado e permanência. Transformá-la em fine art é estratégia, expressão e oportunidade real de sucesso. Assista até o final. Na verdade, a intenção desse canal não é só ficar passando técnica para você. Eu digo sempre, técnica tem de sobra. Esse canal tem 14 anos de pura técnica e principalmente aquilo que, para além da técnica, é importante para que você transforme essa técnica num meio de vida, que seja reconhecido. Calma, 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 calma. Na prática, o que eu vou fazer é dividir em partes coerentes, né, com cada assunto, porque fotografia autoral merece um vídeo assim, exclusivo. Beleza? Então vamos falar aqui das DSLR, ver se as mirrorless são melhores ou não do que as DSLR. Beleza? Vamos lá. Então a gente aqui está no nosso mundo. Tem certeza de que querem continuar essa tortura em vez de ir para aqueles canais mais divertidos? Interrompemos a programação para um comunicado urgente ao mundo da fotografia. Quem terceiriza o raciocínio para a câmera está em risco imediato de substituição. A inteligência artificial já não é uma previsão distante, é uma realidade concreta. Interpolar ou extrapolar? O Gary Marcus, professor do MIT, sócio da Robust AI, fala que os sistemas de inteligência artificial atuais são muito bons em interpolar, mas eles são péssimos em extrapolar. Na verdade, eles não sabem extrapolar. Interpolar é tipo pegar um kit de Lego e montar exatamente o que está na capa. Extrapolar é pegar aquelas peças e fazer alguma coisa completamente nova. A gente aprende interpolando, a gente aprende reproduzindo padrões, copiando, mas a gente exercita a nossa criatividade extrapolando, fazendo alguma coisa completamente nova, misturando, distorcendo, colocando o nosso jeito de ver o mundo ali. Se você trabalha no mundo criativo, no mercado criativo, e você pode reduzir o que você faz a uma interpolação, você está só preenchendo lacuna, reproduzindo padrão, reproduzindo trend, algum sistema de inteligência artificial vai fazer o que você faz com mais eficiência. Agora, se você extrapola, se você tem um ponto de vista único, se você tem um jeito de ver o mundo que ninguém mais tem e você coloca isso na sua criatividade, isso funciona para música, que é a minha área, mas qualquer coisa, desenho, design, escrita, aí dificilmente um sistema de inteligência artificial vai te substituir. Então pega o seu ponto de vista único da vida e extrapola em cima disso.
Hey, você aí! Você mesmo que ainda está em dúvida sobre as melhores decisões para se tornar um fotógrafo profissional completo. E se de repente, no meio de um trabalho sério, toda a tecnologia da sua câmera deixasse de funcionar? O foco automático travasse, a exposição TTL automática desaparecesse, o fotômetro enlouquecesse, o balanço de brancos se perdesse, o ISO ficasse preso em ISO 100, o estabilizador ficasse instável, e você ficasse sozinho com a máquina, sem nada para decidir por você. Você seguiria em frente ou despencaria no abismo do desespero, revelando publicamente que é um fotógrafo pela metade? A fotografia verdadeira começa aí, quando a máquina cala e o fotógrafo desperta. E falando por experiência própria, aproveitando que o Natal está chegando. Eu entrego presentes para o mundo inteiro numa só noite. Inclusive muitas câmeras fotográficas que vão substituir as que entreguei no Natal passado. Mas venho aqui para te alertar. Papai Noel não existe. Sou só uma invenção de marketing, criada para transformar sonhos em consumo. E antes que me perguntem, não, eu nunca quis comprar um trenó elétrico nem renas robôs. Vai que elas travam no meio da entrega e eu fico na mão na noite de Natal. E você vai ser obrigado a usar a câmera velha do ano passado, né? Se você ainda acredita em Papai Noel com essa idade, bem-vindo ao mundo adulto. Ho, 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 tamo junto na EFOPRO. Vai, Corinthians. O campeão dos campeões. E aí, pessoal, como é que é? Tudo bem com você? Bom, pessoal, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer, mas assim, do fundo do meu coração, pelos comentários, pelos feedbacks que vocês dão aqui no canal, ou muitas vezes, né, durante a semana eu vou recebendo também mensagens pelo WhatsApp, vou respondendo o mais rápido que eu posso e vim trazer para vocês, inclusive, uma certa continuidade do assunto anterior, do vídeo anterior, que tratou dessa coisa da a DSLR é melhor do que a mirrorless, a mirrorless é melhor do que a DSLR. É um discurso completamente banal, percebe? Porque coloca no equipamento um peso que ele não tem. E aí o que acontece? Na internet tudo virou dinheiro. Os professores vestem camisa de loja, enfim, é um salseiro que eu não consigo compreender. Primeira coisa, cria aí uma confusão na minha cabeça, como se fosse você é vegano, mas você é dono de açougue, sabe como é? Então, só para concluir, eu nunca vou indicar que você compre uma DSLR nova. O que eu venho falar para você, e quero deixar isso muito claro, você tem a sua câmera? Então vem aqui no canal e vamos aprender a fazer dinheiro com ela. Porque estando paga, qualquer clique que você faça para um serviço, para um cliente, é dinheiro no bolso. Então muito cuidado, porque o que acontece? O fato de eu ressaltar a qualidade da DSLR pode estar abrindo aí uma porta que é o seguinte, olha lá, o cara tá falando lá, entendeu? Vamos desovar o nosso estoque, que é mais ou menos o que parece estar acontecendo. Então, muita calma nessa hora. Se você tiver alguma dúvida, manda mensagem pelo WhatsApp e eu vou falar com você diretamente, você não paga nada, só para que não haja a mínima confusão naquilo que é a base, né, desse canal, que é use o teu equipamento DSLR e coloque dinheiro no bolso, faça poupança. E daí isso trouxe, na verdade, para mim, uma oportunidade de mostrar para vocês, agora, já que isso aqui vai ser um choque na língua, eu vou mostrar para você, no meu computador, trabalhos feitos com a 20D, a famigerada, temida 20D, que vai provar que se você tiver qualquer câmera mais nova, que tenha menos de 20 anos, você consegue um resultado igual ou melhor.
E é só vir aqui no canal e você vai ver os tutoriais, os vídeos ensinando tudo de graça. Então, por favor, não entre em promoção de DSLR, porque isso, no meu modo de ver, pode ser uma desova de estoque oportunista, entendeu? E que, na verdade, assim, o universo não deixa, ele filtra. Eu tenho pessoas aqui que me alertam. Qualquer coisa que você vier a ter dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp e a gente resolve isso, tipo, no coração. Beleza? Então, vamos seguir em frente aí. Vou começar a mostrar para você, já que é choque na língua, eu vou te mostrar uma foto de uma língua que eu fiz, nem é de uma língua, né? Mas o destaque de um trabalho que eu fiz para a revista do Jornal da Tarde. Eu ainda morava no Brasil e eu quero que você preste bem atenção no resultado 20D lente do kit da primeira geração. Então imagina o que o teu equipamento DSLR pago pode fazer. Estamos conversados? Deu para entender direitinho? Então, cuidado, tá bom? Pode falar aqui com o tio Fernando que o tio cuida de você. Vamos lá. Bom, então vamos lá, olha, eu abri primeiro esta foto aqui, certo? Para uma revista com a 20D e com a lente 18-55 do kit. Usei um filtro de aproximação, filtro close-up, o meu tem muita qualidade. E aqui deixa eu explicar uma coisa bem legal. Quando você usa a lente 18-55 em 18mm, e você coloca um filtro close-up de mais 2 dioptrias, porque ele tem graduação, você transforma numa grande angular macro, entendeu? Que é uma coisa que inverte o raciocínio que a gente está acostumado, porque quando você usa macro, normalmente você perde a profundidade. Né? Você fica com um plano de foco, mesmo em aberturas muito fechadas, muito limitado. E aqui eu pensei, eu falei, peraí, se a grande angular tem um foco, né, muito mais, uma faixa de foco muito mais alargado, então eu consigo, de alguma forma, juntar as duas coisas. E deu, super resultado. Daí é o seguinte, deixa antes de tudo passar para você as informações, ó, vamos aqui. Canon 20D em 18mm, 1.125, f22, que eu queria aproveitar ao máximo a profundidade de campo e associar isso, como eu expliquei, a um filtro close-up de 2 dioptrias. Modo manual, e aqui não tem a data, eu acho que deve estar aqui no Basic, vamos ver. Aqui, ó, 6/5/2005. Olha isso. 6/5/2005. 20 anos atrás, quase 21. Beleza? Ok. Então, tá aqui. Agora eu vou dar um zoom e vou fazer Ctrl 1. Eu quero que você me acompanhe nisto aqui, cara. Olha, deixa eu até diminuir um pouco para você ver. Olha. Olha a nitidez aqui no lábio, olha. Você vê até um fiozinho de saliva aqui. Você até me vê aqui, olha. Tá vendo com a câmera na mão de tão perto que eu tô? E você nota a pedra, a unha. Olha, você vê até que tá meio descascado aqui, olha. Isso feito com uma câmera de 20 anos atrás. Olha a textura da língua. Os caras ficaram passados. Isso é extrapolar.
eu juntei uma coisa improvável, você fazer um close, né, um retrato com 18 milímetros, ainda usando um filtro close-up, isso é extrapolação. Foi um grande sucesso, as pessoas ficaram passadas com a qualidade que eu consegui. Meu, essa foto está extremamente nítida. Eu não vejo como algo ficar melhor do que isso. A única coisa que pode acontecer é se quiser fazer um pôster de 2 metros. Esta câmera está dimensionada para você fazer até 50 por 75 sem nenhuma perda. Sabe, eu já fiz impressões desse tamanho e até um pouco maiores. Então eu vou, para finalizar e para passar para outra área, eu quero que você veja de novo, certo? Olha, isto aqui é lente do kit. Cara, essa parte aqui para mim é impressionante, assim, sabe? O grande buraco que ela teve coragem de fazer. Tá vendo aqui o detalhe dessa pele meio ressecada? Olha, a textura do esmalte, você vê até aquelas, enfim, né, esses brilhos que tem. Olha aqui, eu segurando a câmera. Olha a textura desse lábio. Tem até essa penugenzinha aqui, olha, textura da pele, e aquilo que eu falei, tem um fiozinho aqui de saliva. Aí, sinceramente, você acha que é necessário ter mais nitidez, mais qualidade do que isso? Cara, você vê até as bolinhas de saliva aqui. É impressionante essa foto, né? Quando a gente olha assim, puta, cara, dá até uma coisa... Tá vendo? A luz até entrou um pouco, né, dentro da boca. Eu adoro essa foto. E eles também gostaram muito. E vale lembrar que isso foi feito para ser publicado numa revista. Ok? Então não é um ensaio para, enfim, produzir conteúdo. É o conteúdo que eu trago da vida real. Foi impresso na Sportswear Internacional, que é uma revista muito legal. Fez parte do meu percurso e abriu outras portas. E eu acho que dessa maneira, eu mostro para você aquilo que o teu equipamento pode fazer muito melhor do que isso, porque imagina, essa câmera tem 8,2 megapixels. Esta foto foi feita com uma câmera que tem 21 anos de existência. Ela ainda trabalha comigo, porque eu clico muito pouco, já que eu uso o fotômetro. Eu não preciso ficar gastando o sistema, que eu trouxe para Portugal, abri todas as portas, todos os clientes mais fundamentais do meu percurso com esse equipamento. E depois eu fui comprando outras câmeras, mas não preciso mais do que uma 5D Mark III, que me dá 3 vezes essa qualidade, entendeu? Eu trouxe essas 2 fotos da Mariana, que foram feitas com a 20D, na época que ela queria entrar na Elite. Então eu tinha que mostrar sensualidade sem ser vulgar. Tinha que ser uma fotografia que as bookers, né, as pessoas as mulheres da Elite, que fossem escolher o material, não vissem em mim um Zé Ruela, porque isso era uma oportunidade também de eu divulgar um pouco mais o meu nome. Então, esta fotografia aqui tem a suavidade que as mirrorless perderam. Todo mundo fala, foco, enfim. Pô, se você não souber focar, entendeu? Não sei o que você está fazendo na fotografia. Se você depender da câmera para focar, realmente você é incompleto. Então, eu vou dar um zoom aqui só para você sentir. Ela, como sempre, é imparável. Isso aqui é uma foto feita em movimento. E eu tinha que mostrar que ela tem o corpo legal, que estava nas proporções ideais, né? Porque uma modelo tem que ter algumas medidas, senão roda. Eu quero que você repare aqui na textura dessa
enfim, dessa roupa, né, que ela está usando, porque está molhada, ficou meio transparente, então você vê aqui, ó, até a marca do biquíni. É uma sensualidade que uma mulher gostaria. E aí, vou descendo e você vai vendo aqui, olha, o detalhe na alta luz é uma coisa super importante. E nesse braço, você já nota que ela está em movimento. Reparou? E eu tenho esse plano aqui cravado. Aí, mesma coisa, peguei aqui essa lateral do peito sem mostrar o mamilo. Então, é bonito, né? É quase o que um biquíni mostra. E ela estava sem biquíni, né? sem a parte de cima, exatamente para criar essa coragem, né? Que ela tem de aceitar uma direção, às vezes, mais ousada. Tá vendo? Olha, detalhe aqui no cabelo, o tom de pele é um tom de uma mulher bronzeada em preto e branco. Então, o que eu fiz aqui? Eu subexpus o flash de preenchimento, não como x/2, mas como x/4. Então, você nota uma diferença maior do que seria esse x, que se você descer aqui, olha, está super bem exposto, não é? E desse lado também, você vê detalhe na sombra, você vê até um fio de cabelo que está aqui. Isso feito com a 20D. Então eu pergunto, você que quer fazer book para uma agência grande, para um modelo bem legal, se você tem uma 20D, você faz, você não precisa de equipamento mais caro. E aí a gente vai passar para esse aqui, pode ver que é RAW. Este já é uma versão colorida. Mesma coisa, do mesmo momento, em movimento. Por quê? Porque eu precisava também mostrar o tom de pele. Ela estava bronzeada, né, naquele momento, entendeu? Do ano, embora aqui o mar seja bem gelado, você vê que ela tem movimento, né? Você nota aqui um certo arrastamento que eu adoro, já falei isso. Detesto foto congelada, gosto de cabelo com a ponta, esvoaçante. E como o cabelo não é importante, eu cortei e trouxe para o corpo, mostrando aqui as proporções dela, que são lindas, né? Ela pode não ter muita altura, mas ela tem proporção. Então, isso habilita para que ela entre numa agência grande, porque você só vai notar a falta de altura se colocar um modelo alta, com proporções também, né, ideais, do lado. Sozinha, você não consegue diferenciar. Então, vê como aqui está cravado, aonde eu escolhi o ponto de foco. E aí, mais uma vez, essa câmera tem 9 pontos de foco. E eu escolhi este ponto aqui, em aí servo, ela andando. Mais uma vez você nota aqui, olha, que embora ela esteja completamente paralisada aqui, né, assim, congelada, literalmente, né, porque estava frio pra caramba, aqui você nota um certo arrastamento do movimento. Olha, eu queria aproveitar aqui para matar uma dúvida de um seguidor que eu não lembro quem foi, cara, assim, eu já peço desculpas, mas como faz algum tempo, eu recebi uma mensagem no WhatsApp perguntando da relação que eu fiz entre a foto colorida ser boa se ela estiver incluída no sistema de zonas. E aqui que eu falo que é a volta dos fotógrafos Jedi, entendeu? Porque hoje você não escuta ninguém falar isso. Agora, quando eu trago essa informação, você vai ver que realmente a câmera, a câmera não faz diferença nenhuma. Nesse caso aqui, a única coisa que eu conseguiria é fazer uma foto, uma impressão maior. Mas, se eu consigo fazer isso aqui em 50/70, fácil, que é essa proporção aqui que eu usei, o que eu vou querer mais? Quando que eu vou imprimir 50/70? Quando eu precisar disso, eu alugo uma câmera mais potente, mas em termos de resultado, eu prefiro muito mais esse que é natural. Excesso de pixel traz excesso de
uma nitidez digital que, não tem nada a ver com aquilo que efetivamente a minha experiência mostra para você representar o tom e a pele de uma mulher principalmente. Então é o seguinte, olha. Então deixa eu pôr aqui a foto inteira. Então, diferentemente da outra, onde eu quis deixar, deixa eu voltar aqui, o fundo com uma superexposição para criar uma moldura do corpo dela, né? Você repara que tem muito branco, que é quase como se você tivesse colocado um passe-patou, sabe? Numa moldura, que traz toda a atenção para os meios tons. Esta aqui já foi uma fotometria onde eu considerei o X, que é o fundo, porque eu queria que estivesse muito bem representado, e o mesmo X, como eu ajustei a fotometria para ele, traz esse detalhe lindo na pele. Isso aqui é alta luz, meu. Olha que demais. Então você tem alta luz com muito detalhe, sem perder absolutamente nada. Lembra que eu falei para vocês, isso aqui é arquivo RAW. Tá vendo? Então, se você vai fazer um catálogo de moda, por exemplo, se você não for Jedi, você não faz isso. Isso aqui estoura tudo, cara. Você perde detalhe. Quando você vai querer voltar na edição, o branco já não é branco. E aí, queria depois mostrar para você esta parte. Tá vendo como está na sombra? Repara como é mais azulado. Dá para ver, né? Esse aqui é Daylight. Como a câmera está calibrada para Daylight 5200 fixo, tudo que é Daylight, tudo que está iluminado pelo sol, sai com a cor original. O que não estiver iluminado pelo sol, como essa sombra, tem esse tom azulado, que na escala chega lá a 6.000 Kelvin. Entendeu? E o flash tem um Kelvin muito mais alto do que o Daylight 5200, que para mim é o Daylight original. Até na câmera, se você coloca Daylight, também está 5200. E quando você desconsidera isso, o teu flash acaba trazendo para o teu Daylight um tom azulado. Fica aquele branco hospital. Então também é um detalhe que quando eu fizer a conversão em preto e branco, você vai ver como a gente tem controle sobre isso. Vamos descer aqui, olha. Olha essa alta luz, que é a mesma que ilumina esta parte e este branco. O X, ele é o meu ponto de partida porque ele é a minha medição principal. E se eu não tivesse colocado no meu flash com o difusor grande angular baixado na frente da lâmpada do flash e ainda com o fotogel, eu não teria esse tom de pele. Eu teria um tom de pele mais azulado. Entendeu? Então, você nota que eu consigo corrigir todas as sombras usando um fotogel laranja. E nesse caso eu devo ter usado o meio, sabe? Graduação meio, porque tem 1/4, meio e 1/1. E eu não me recordo, né, exatamente, mas dá para notar aqui que eu fiz essa correção, certo? Vamos voltar agora para o sistema de zonas. Toda a parte exterior ao corpo dela tem aqui uma exposição correta. A areia, tá vendo? Olha, a pedra e ela também. Então, aqui sim é o X e mais uma vez o X/4. Eu queria que tivesse uma diferença maior na sombra para manter esse tom de pele. Se eu uso um flash mais forte, a pele fica mais clara e eu tiro esse tom bronzeado, sabe? Que é tão lindo. Obviamente, o flash com o CTO, né, com o filtro laranja, ele ainda dá um toque a mais, mas não é suficiente para distorcer o branco. Eu noto a presença dele aqui na fusão com o Daylight. Embora aqui tenha areia, porque ela já tinha sentado, eu noto claramente aqui uma intervenção do fotogel com o flash e com uma luz completamente difusa, tanto que você não vê nenhum hotspot do flash, tá? E agora eu vou criar aqui um layer mask com preto e branco.
Por que isso é legal? Porque você tem acesso à imagem colorida. E aqui que acontece essa ligação que algumas pessoas não entendem. Como é que eu trabalho no sistema de zonas, e que é preto e branco, né, que são tons de cinza, e faço essa ligação com a fotografia colorida bem exposta. É muito simples. Mas aqui eu quero mostrar para você que ele já fez uma leitura, tá vendo? Dos tons que estão embaixo dessa foto. Então, para você entender aqui, se eu mexo no vermelho, eu consigo encontrar na foto tudo aquilo que tem vermelho. Então, deixa eu voltar aqui, que não é o caso, né? Yellows, exatamente na pele. Na pele eu tenho, ó, esse controle. Então, eu posso até acentuar esse tom bronzeado, viu? Reparou? Porém, isso cria, às vezes, uma linha do lado aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá vendo? Cria aqui uma linha que não é real. Então, eu não gosto. Eu gosto de fazer isso no clique. Vamos lá, vamos voltar. Verde. O que eu tenho de verde nessa foto? O mar. Então, se eu quero mostrar um mar com mais detalhe, eu mexo só nesse pedacinho de verde que tem e posso até deixar essa moldura um pouco mais bem exposta. Olha, vê só, um mar mais claro ou um mar com esses tons, que dá mais volume. Eu gosto dele mais claro, porque senão briga um pouco com os tons da pele. Então, coloco dessa maneira. Azul, aonde é que tem azul na foto? No céu. Então, eu posso, inclusive, usar para clarear agora. Eu não vou mexer, obviamente, no céu, mas eu quero que você veja esta parte, como eu falei antes. Eu consigo, eventualmente, pela presença do azul, que é um azul da sombra, que é um azul que às vezes o flash traz, porque ele tem, como eu falei, um Kelvin mais alto, eu consigo tirar isso, olha, tá vendo? Isso que na pedra que você está vendo é o reflexo do céu. Então, eu tenho acesso a partes muito definidas da imagem. E aí o magenta, o que eu tenho de magenta? Eu tenho essa parte aqui, olha. Tá vendo? Então, eu posso fazer isso e ter um preto e branco que é completamente encaixado no sistema de zonas. Daí, beleza. Vamos fechar isso aqui. Vou voltar, vou tirar, que você já entendeu. Vou colocar agora naquele programa que eu uso para avaliar se esta fotografia, quando for impressa, vai representar todas as zonas. A única zona que eu não quero é a zona 10, porque a zona 10 é o branco sem detalhe. Então, vale lembrar que isto é a foto original, não com aquele layer mask. Eu tirei o layer mask e trouxe para você a foto original para esse programa. Então, vamos lá, zona 0. Olha onde que tem zona 0, ali no cabelo dela, tá vendo? Ó, repara. Só ali. O resto tem sombra com detalhe, que é a partir da zona 10. Vou passar para a zona 10, olha ali. Esse é o único preto sem detalhe que é muito importante que eu tenha para dar profundidade. 2, começa a entrar nas zonas de sombras médias. Então, é esta parte do corpo. Depois, no meio das costas. E aí, aquela zona anterior, ela desaparece, né? Tinha essa, ó. Quando eu passou para o meio das costas. Zona 4, que já começa a entrar no ambiente dos tons médios. Zona 5. Sempre digo que o tom de pele, para mim, na zona 5, que sem detalhe, sem nenhuma indicação dessa zebra aqui, significa que está completamente equilibrado. Daí a zona 6, que já começa a entrar ali um pouquinho no céu, né, nessas zonas mais de sombra, vai saindo, vai entrando nas altas luzes, você já não vê praticamente nada no corpo dela. Zona 8, só na parte mais clara da imagem, nas ondas. Zona 9, um toquezinho ali no fundo, nas altas luzes aqui na roupa.
Zona 10, 0. Ó, pode ver. Zona 9, a crista ali da onda. Zona 10. Então significa que eu tenho desde um preto puro, que é aquele detalhe no cabelo, até as altas luzes mais intensas, na zona 9. Ou seja, não é 255. É menos do que isso. Sendo menos do que isso, vai ser um branco com detalhe. Isso é fotografia ninja. Isso eu descobri sozinho, estudando, me aproximando ao máximo daquilo que é o clique sem necessidade de edição. Beleza? Acho que com isso eu respondo e também trago alguma informação mais avançada. Vou cancelar aqui. Então, voltando aqui, você vê que essa foto tem todas as zonas bem expostas. Consegue ver aqui, ó, vamos ver se está desfocado, né? Porque é o fundo com um certo buquê. Você nota o detalhe da parte da crista, né? Da onda, olha aqui. Não tem nada estourado. Detalhe no braço, também aqui nas altas luzes. Agora, quero que alguém desafie fazendo isso sem esse método, na chutometria. Não faz, porque esse método tem principalmente uma característica, consistência. Se eu vou fazer, por exemplo, um catálogo e tenho esse controle, todas as minhas fotos eu mostro para o cliente na hora. Não vai ter um tom azulado ou um branco fora daquilo que é a cor do produto. E hoje em dia, para e-commerce principalmente, se você errar na cor, você aumenta a chance do cliente, quando publicar, ter uma devolução, porque o cliente fala, isso aqui está amarelo, isso aqui está azul claro, eu queria um branco. Entendeu? Então, fotógrafo ninja faz assim. Então, aqui eu já aproveitei para mostrar e finalizar mais uma vez com a nossa querida Mariana, que vocês tanto gostam. Tá bom? Aqui em detalhe. E agora a gente vai passar para 6D. E depois a gente vai voltar para a área de gastronomia com a 20D. Eu vou entrar agora numa capa que eu fiz aqui em Portugal. Foi a segunda capa que eu fiz para a revista Arte Fotográfica com a Mariana, e que eu já ensinei como é que eu fiz essa luz, e que também foi uma extrapolação, porque, modéstia à parte, ficou muito bom para rimar, beleza? Bom, maravilha, duplamente maravilha, né? Porque a gente vai ver a Mariana, que vai deixar esse vídeo mais lindo ainda. Então é o seguinte, essa fotografia foi capa da revista Arte Fotográfica, que é uma revista bastante conhecida e que, foi uma honra, né, ter sido convidado. Isso é sinal que eu já estava chamando a atenção. Então, na época, eu ainda trabalhava com a 20D. Isso aí deve ter sido 2016. Deixa eu ver aqui. Olha, 2016, exatamente. Tá vendo? Dia 13 de novembro. Nessa época do ano, assim, beleza? Então, o que eu fiz? Eu comprei uma 6D Mark I, que já estava, já tinha sido testada, né, por vários fotógrafos, tal. Então eu só compro equipamento que tenha sido testado não por youtuber, né, cara, entendeu? Mas por gente que coloca no dia a dia. Aí me falaram, legal, você tem equipamento Canon, as lentes que você tem podem servir na full frame. E eu fui lá e comprei nova a 6D. Aí logo depois eu fui para o Japão. Quando eu cheguei no Japão, várias pessoas tinham exatamente a 6D. Então esse upgrade que eu fiz foi em 2016. Até ali, como eu disse, eu atendi todos os meus clientes. Já fazia 10 anos que eu estava aqui em Portugal e trabalhando com a 20D. E nesse meio tempo, em algumas situações, eu aluguei câmeras médio formato, que eu cheguei a fazer publicidade, então precisava de uma Hasselblad médio formato, aluguei as lentes, depois cheguei a alugar uma 5D Mark IV para fazer também publicidade.
e ficava na boa, porque eu devolvia, né? Às vezes pegava 2 diárias, aquilo lá era um investimento muito pequeno que aumentava a minha lucratividade no trabalho e fui tocando a vida, entendeu? Fui guardando dinheiro. Se você segue alguém que é profissional e que vem ao YouTube mostrar esse conteúdo que eu estou mostrando, aí a chance de você se dar bem, principalmente, enfim, né, tendo um historial de sair do Brasil e começar tudo de novo, eu acho que enfim, é mais garantido. Beleza. Então essa foi uma das primeiras fotos que eu fiz com a minha 6D, ok? Você repara que tem muita área branca em volta, porque quando você faz algum trabalho para uma revista, você tem que entregar algo que seja pronto, digamos assim, para que ele depois inclua o texto, que não tenha dificuldade, que precise fazer recorte, entendeu? Então, eu fiz o layout da capa da revista e entreguei todas as áreas brancas para ele colocar em cima o nome, arte fotográfica, colocar o preço, né? Porque foi uma revista, inclusive, que foi impressa, que foi para as bancas. Então, esta é a foto que foi escolhida para a capa, beleza? Então, vamos lá, 6D. Vamos ver aqui agora a qualidade desse clique. Tem aqui uma mistura que é muito legal. Quem acompanhou o vídeo que eu ensinei a fazer essa luz, lembra que eu trabalhei aqui com superexposição do fundo, usando um fotômetro manual. Então, eu tenho aqui uma diferença de mais ou menos 3 EVs, ou seja, 8 vezes mais luz do que seria necessário para que eu pudesse literalmente apagar o fundo. Isso aqui eu já trouxe no arquivo RAW. É só procurar o vídeo que vocês vão ver. E aí o que acontece? Como o dia estava meio nublado, então tem essa temperatura de cor mais azulada. Tá vendo? E o preenchimento que eu fiz foi por rebatimento numa placa que estava do outro lado do vidro, obviamente, e que preencheu, dá até para ver no dente dela aqui a placa, e que preencheu isso de uma forma muito suave. E aqui tem uma manha, que é muito legal. Por exemplo, eu ajustei para 5.200 Kelvin. Como o dia era nublado, porque o Kelvin do dia nublado, ele é muito alto, né? Ele é azulado, ele está numa faixa 7.000 até 8.000, se tiver um negócio muito pesado. Então eu aproveitei para trazer este azul, que tem a ver com a roupa da Mariana, então incluí esse tom azulado e na frente eu preenchi com um flash rebatido numa placa e que deu essa suavidade, e o flash estava com um CTO. Por quê? Porque o CTO anula o azulado. Isso é uma iluminação combinada com CTO de preenchimento. CTO é o fotogel laranja, beleza? Então, eu consegui criar aqui uma coisa que quando o cliente viu, ele falou, cara, essa é a capa. Então, ele consegue escrever, por exemplo, sei lá, uma matéria que tem, ele escreve aqui, o nome, né, da revista, ele escreve aqui em cima, e não interfere na foto. E mesmo que ele queira, eventualmente, aumentar, é muito fácil, né? Colocar branco, aumentando esse canvas. Feito com uma 6D Mark I. E você vai ver, até hoje, os caras, os youtubers, dizendo que é uma câmera ruim. Porque eles são ruins de negócio, entendeu? Eu não estou falando nenhuma mentira. Então aqui é o contrário. Aqui eu uso uma câmera que eles dizem que é uma bosta e faço um trabalho para um cliente que me deu a segunda capa em Portugal. Trouxe a Mariana, que foi muito legal para ela, porque ela já era da Elite, então essa capa no portfólio também tem valor. Eu comecei a ser mais visto na Elite e a coisa vai andando, beleza? Bom, maravilha. Acho que você já entendeu que se você tivesse uma 20D
Hoje, com a lente do kit, você teria feito uma revista, uma publicação numa revista. Olha que lindo! Se você tivesse uma 6D hoje, você faria outra capa de uma revista europeia, que é essa que eu acabei de mostrar. E agora, se você gosta de fotografia de gastronomia, e eu queria falar desse trabalho, que para mim é realmente muito especial, é uma abordagem que pode fazer com que você entenda um pouco melhor o que vem daqui para frente. Digamos que você queira ser fotógrafo de gastronomia e você tem uma 20D com uma lente 50mm, e aí você fala, mas poxa vida, eu fui lá no canal do fulano, do ciclano, e eles me disseram que a 50mm não serve. Tem muita gente que fala, não compre a 50mm. Beleza. E aí você tem a só 20D que você achou lá no fundo do armário, você colocou as baterias, carregaram, a câmera começou a funcionar, e você fala, mas com isso eu não vou conseguir fazer nada, não é isso? Então se prepara para ser feliz, porque agora eu vou mostrar esse trabalho que fez com que eu me sentisse realmente fotógrafo, porque foi um trabalho voluntário e que, assim, realmente faz parte daquilo de melhor que eu já fiz na minha vida. Está em JPEG ainda, certo? Porque esse foi o material que eu entreguei para essas pessoas, que são muito especiais. Eu nem vou aumentar ainda. Então, eu quero que você veja aquele logo ali, que está no lado esquerdo. Chocolate Somos Mais, cruz vermelha portuguesa. E aí, olha que legal, porque Somos Mais, o logo tem o mais. E tem também esta barra em volta que eles criaram, que é a somatória, somos mais, mais, mais. É um projeto lindo para pessoas em situação de vulnerabilidade e que trazem um enorme conhecimento na doceria, mas não tem a pegada de negócio. E daí um grupo de pessoas muito especiais, muito iluminadas, criou esse projeto em Braga, e a Cruz Vermelha Portuguesa, junto com outros parceiros, criou uma cozinha industrial e chamou essas senhoras que estavam em ócio intelectual, abandonadas, algumas delas, com a solidão, porque tem um ditado que diz exatamente aquilo que é uma verdade muito, muito dura. Você só vai conhecer os seus filhos depois que você ficar velho. Entendeu? Porque normalmente entra aí um aspecto de abandono, e você, como fotógrafo, conseguir ajudar e usar a sua experiência para que eles peguem essas fotos e coloquem em toda a comunicação, isso abre também um enorme horizonte para trazer novos clientes que olham para você, e parceria gera parceria, só para você entender, ok? Então vamos para a parte técnica. Aqui você vê que tem uma construção de uma luz que passa sobre esses bombons. Eu tinha que dar um toque nessas gotas desse licor de menta, que faz parte da ideia deles. Obviamente, dá para entender que o recheio também tem esse toque de menta. Esse pano feito de linho faz parte também de tudo aquilo que eles criaram juntos. E eles precisavam de um fotógrafo de gastronomia, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês exatamente aquilo que é a parte de qualidade final dessa imagem. Então, vamos lá. Vou clicar aqui, vou dar um zoom a 100%. Vamos lá. Olha isso aqui. Olha a textura do chocolate. E repara que aqui tem uma luz, que é a alta luz,
que eu coloquei no meio exatamente para poder criar essa volumetria. E como ela está aqui no meio, ela também acaba iluminando essa beirada aqui desse bombom, feito com a 20D e com uma lente 50mm, que é uma lente maravilhosa que eu já falei acho que 1,5 milhão de vezes aqui. Esse reflexo linear, ele é extremamente importante. Quem segue o canal já sabe como eu construo. Como os bombons são iguais, então em gastronomia, deixa eu voltar aqui, você não precisa achatar a perspectiva. Ou seja, eu tenho aqui uma zona, né, central, que é uma faixa de foco, que pega esse bombom e a partir daqui começa um leve desfoque. Porque se você usa uma profundidade de campo muito acentuada, uma faixa de foco muito grande, você perde essa passagem do superfoco, que é onde o olho vai buscar. Normalmente o olho procura a zona mais focada. É por isso que quando você faz um retrato, o foco no olho é muito importante. E depois, aos poucos, deixa eu colocar aqui, olha, eu começo a sentir um leve desfoque. Entendeu? Se você combina isso com um filtro close-up, cara, você tem um mundo criativo à sua frente. Vamos passar agora para outra. Este faz parte também desse mesmo hall de produtos. Então, você vê que é um pudim que tem uma calda de frutos vermelhos. Esse empratamento, ele foi estudado. Então, quando eu cheguei lá, eu não sabia nada, não sabia, assim, cheguei mesmo no vácuo total. E quando eles colocaram isso e foram falando sobre a importância de cada elemento, eu tinha que construir uma narrativa visual que passasse, né, que criasse um percurso e que isso ficasse muito claro para quem olhasse essa foto. Então, lá no final, você vê uma xícara, né, branca, que tinha que ser iluminada de uma forma bastante delicada. Então, ali foi o grande desafio, não foi aqui na frente. Ali é branco, e é um branco que está afastado dessa zona onde eu fotometrei, que é onde está esse pudim maravilhoso, que eu já vou colocar aí para você ficar com fome. Mais uma vez, repara, as amoras, cada bago, né, dessa amora tem o seu ponto de luz, mas não é um ponto de luz brilhante. Ele é um ponto de luz acinzentado. Então, o que eu fiz? Eu usei aquele filtro de densidade neutra que eu criei quando olhei para aquele parasol que se coloca na janela das crianças. E desta forma eu faço o preenchimento frontal. Com isso tudo resolvido. Só depois que eu faço isso. Então, vamos lá. Agora... Tcharam! Cara, olha isso. Você vê os pelinhos, cara, da framboesa, olha a qualidade. Esta aqui que é a alta luz mais forte. Pode notar, olha, que dessa amora não é tão brilhante quanto essa. Por quê? Porque aqui eu usei esse difusor que eu falei. E aqui na frente eu usei um pedaço de papel espelho prateado. Entendeu? Que criou, né, essa linha. Como isso aqui é feito, quase como uma compota, né, que você vê até as sementes, ela não é lisinha, ela ganhou esse contorno que eu acho que ficou muito legal. Olha, outra coisa. Você nota que aqui, olha, tem o X, tá vendo? Fazendo a divisão do prato e do fundo. Esse mesmo X cria esse volume, que também ilumina este morango, passa pelo outro lado, e deste lado você nota que tem um preenchimento também feito aí com uma folha de cartão branco, aquela tapadeira que também já ensinei.
que acaba também iluminando esta amora. Você nota a presença dele aqui. Então, são vários tipos de altas luzes. E lá no final, tem um croissant maravilhoso, né, cara? Olha. Balanço de brancos, feito com cartão cinzento. E você vai ver aí um grande professor de fotografia que não recomenda o cartão cinzento, entendeu? Porque diz que o cartão cinzento fica velho. Pô, fica velho, compra outro, né, mano? Entendeu? Compra outro. Ah, eu não uso camisa porque camisa fica velha. Ah, entendi. Quer dizer que você anda assim sem camisa a vida toda. Ah, isso, percebe? É tão louco quanto isso, mas enfim. E daí tem aqui esse mirtilo que eu acabei não mostrando, que também é importante. Olha, quando você tem a superfície mais rugosa, o reflexo também acaba sendo mais rugoso, tá vendo? Olha, aqui. Olha a construção dessa alta luz com o preenchimento. É X sobre 2. Beleza. Vamos agora para outra. Esta aqui. Esse aqui é um bolinho de... Vamos lá. Vamos ver se adivinha. Bolinho de canela. Acertou. Olha que lindo esse empratamento. Pessoas tão simples, mas com uma ideia maravilhosa que foi amparada por pessoas que sabem criar um layout, que sabem empratar. Isso é parceria, eles só precisavam de um fotógrafo, entendeu? E, pô, graças a Deus me chamaram. Então, vamos lá de novo, ó. Vamos passar para cá. Eu quero que você veja esse pó de canela, esse bolinho que depois a gente tomou com café. Tá vendo? Tem um plano de foco aqui muito definido. E aí, como eu ensinei antes, eu fui desfocando menos violentamente, porque eu tinha que colocar esta canela, que você nota que ela já está levemente desfocada, tá vendo? E isso você controla com a proximidade e com a abertura, o conjunto das duas coisas. Olha aqui a textura dessa canela, tá sentindo o cheirinho com café, hein? Beleza, não acabou. E aí a gente tem esta foto aqui. Um pãozinho integral, maravilhoso, tipo estaladiço, sabe? Com um doce vamos ver se você consegue adivinhar. Abóbora. Doce de abóbora, ai que saudade que deu da minha mãezinha que fazia um lá no céu, deve estar sendo uma festa. Olha que lindo esse trabalho de comunicação, é muito claro. Quando você começa a colocar muitos elementos, que esse pessoal do food styling tem mania, né, velho? É tudo ao mesmo tempo agora, é folha, é louro, é garfo, é guardanapo, é um monte de coisa que desvia a atenção. Em gastronomia é completamente diferente. Cada elemento tem que fazer parte dessa narrativa, da criatividade que foi pensada com antecedência. Olha essa cauda. A abóbora desfocada, cortada com uma faca muito afiada. E esse pãozinho aqui, que tal? Percebeu como a luz cria esse volume? Cada ponto de brilho foi pensado aqui. E isso acontece muito rapidamente, você faz isso com o fotômetro. Percebe? Você às vezes põe um anteparo, mede, legal, deu uma fotometria um pouquinho diferente para menos, ótimo, ali vai ter um brilho menos intenso. Então, desta forma eu vou construindo. E eu quero que você repare uma coisa, peraí. A suavidade das sombras e onde eu consigo entrar com a luz. Olha isso aqui. Esse é um tecido de linho. Linho daquele, sabe aquele linho rústico, feito em tear? Agora, olha esse pãozinho. Essa luz de preenchimento eu fiz também com aquelas tapadeiras que eu acabei criando, né? Depois um aspecto mais profissional.
Então ela é feita de cartão grosso, sempre branquinha, entendeu? Não tem nada que pareça algo tabajara. Não tem nenhum flash de preenchimento aqui. Isso é o aproveitamento daquela luz que vem de trás, construindo toda esse caminho luminoso e que acaba chegando aqui. E ao invés de eu deixá-la embora, eu coloco um anteparo e ilumino. Vou com o fotômetro e sei que ela está próxima daquilo que eu encontro aqui dentro. Beleza, tá vendo? Repara como aqui é um pouquinho mais iluminado do que aqui. Ponto. Cheguei lá, cliquei, já era. Vamos voltar aqui. Olha, e aqui eu quero que você repare numa coisa, que é uma super dica, porque eu já estou muito bonzinho. Você nota que aqui, onde tem um buraco aqui, né? Entre esses dois pães, isso aqui teria que estar muito mais escuro. Você nota, inclusive, que a sombra daqui, ela é mais densa do que esta. Então, o que eu fiz? Eu peguei um pedaço de papel cartão, cortei, coloquei escondido aqui atrás desse pãozinho, no limite que não apareça. E o que acontece? Ele recolhe a luz que vem daqui, que cria todos esses brilhos, e eu faço um mini rebatedor que iluminou esta parte do pão. Entendeu? Isso é uma grande dica. Cada ponto de sombra é um inimigo a abater. Em gastronomia, as sombras têm que ser suaves, não podem ser sombras duras, porque você consegue imaginar, se tivesse uma sombra muito dura, uma escuridão total aqui, seria um ponto bastante negativo, do ponto de vista da qualidade da iluminação. Beleza? Você consegue ver até aqui, olha, um reflexo de uma das tapadeiras que faz esse preenchimento nesta parte. Então, resolvi te dar essa dica aqui. E quando você estiver num momento como esse, fica olhando as sombras. Se você trouxer uma sombra suave, a sua foto de gastronomia vai ficar muito mais apetitosa. Mais uma. Outra compota de kiwi. E daí deixa eu dar uma dica para vocês. Vamos aqui. Esta é a compota, olha a semente de kiwi lá dentro. Então essa luz, ela atravessa a compota, criando esses rios de calda. Tá vendo? Que deixa tudo muito maravilhoso. Agora, olha o kiwi. Quando você for fotografar kiwi ou limão, não esqueça de sempre manter essa área úmida, porque eles secam muito rapidamente. E daí fica com um aspecto opaco, e o opaco acaba também refletindo menos luz. Então fica parecendo que o kiwi é passado. Isso acontece muito com gente que fotografa salada, eu olho e falo, entendeu? O cara devia jogar, né, borrifar assim água, porque senão o fato de não refletir não cria essas zonas de brilho, que você vê aqui, olha, deixa eu mostrar aqui. Tá vendo isso aqui, olha? Isso é importante. Então, pode ver que é uma aula de fotografia de gastronomia. E para finalizar... para finalizar não. Aqui, ó, uma boca para comer isso tudo. Eu pensei que tinha outra. Beleza? Agora, a grande pergunta. Vamos pensar aqui juntos. Você acha que é preciso você gastar com câmeras novas, com lentes de foco rápido, que falam papai e mamãe? Claro que não. É só você estudar qual é o mercado, ou quais são os nichos que você consegue atuar. Aqui eu mostrei mercado editorial, mercado de moda, né, porque a foto da Mariana é uma foto de moda, revistas, retratos, posso fazer produtos, porque foi o que eu mostrei também, e aí, fotografia de gastronomia. Não está bom, cara, começar assim?
Porque foi assim que eu comecei. Então, eu não estou aqui com teoria, eu estou aqui com a prática da vida. Se você quiser seguir, você segue. Se não quiser, não segue também. Mas a gente vai seguir aqui em frente. Beleza? Vamos lá. E eu queria fechar essa reflexão com uma coisa que um psicólogo amigo meu falou que eu adorei, que é o seguinte: a gente nasce com 2 medos. Um medo é o medo da queda, que é assim, uma questão de sobrevivência. Sabe, se você tem normalmente esse medo do instinto animal, medo da queda. E um outro que chama startle. O startle quer dizer o medo de barulhos altos repentinos, que dão aquele susto. Startle é susto em inglês. Então, esse medo que vem desse impacto sonoro, ele, na verdade, ele vai, né, a gente vai perdendo o medo disso, mas o susto permanece. Os outros medos, medo de escuro, medo de falhar, medo das coisas não darem certo segundo o sonho que você tem, todos esses são adquiridos. E muitas dessas pessoas trazem esse medo para você, medo de você não ter uma mirrorless, medo de você entrar na Fine Art e não ter uma médio formato que custa 150 mil reais. E esses medos a internet potencializou, multiplicou, assim, a enésima potência. E você hoje tem mais medo do que alegria. E aí, em homenagem à Rita Barros, eu vou criar, e para vocês também que pensam, porra, eu sou um fotógrafo autoral, entendeu? Fotógrafo autoral é um nível muito grande, dá para chegar? Dá, mas tem que ter um plano. E esse plano eu vou passar para vocês no outro vídeo. Na segunda parte, o Bagnola vai mostrar como criou o próprio negócio de Fine Art. Uma forma de inovação que pode transformar a vida de qualquer fotógrafo. Crie pontes. Se você quiser que eu seja seu mentor, entre em contato comigo, eu vou adorar a gente trocar uma ideia para ver se é namoro ou amizade, tá bom? Meus livros estão à disposição e até o próximo vídeo. Um abraço, um beijo no coração. E deixa eu deixar aqui um abraço também especial para o meu amigo Lipe Faria. Cara, o seu comentário foi maravilhoso. E para a Vera também, que ela é aluna lá da Omicron. Olha, e para finalizar, como último agradecimento, eu queria mandar um abraço grande e agradecido ao Nelson Ramalho, que deixou uma mensagem, cara, que foi muito legal. Porque eu tinha falado no vídeo passado sobre a qualidade da 5D Mark II. E que mostrei prêmios recentes, né? Gente que está, enfim, apaixonado pelo resultado da 5D Mark II. Ok? Dentro dessa minha luta, né? Enfim, estou do outro lado dos caça DSLR, entendeu? Olha o que ele escreveu. Isso aqui foi no dia 10/11, segunda-feira. Boa tarde, Fernando. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo por todos e também pelo último vídeo, DSLR versus mirrorless. Assistindo ao vídeo, parece até que estou com um amigo, tomando umas cervejas e trocando umas ideias, embora você nem sabe da minha existência. Agora eu sei. Agora eu sei, meu. Não sou fotógrafo profissional, sou entusiasta apenas, mas concordo plenamente com o título do vídeo. Mas, egoisticamente falando, esses influencers que não manjam porra nenhuma acabam ajudando os duros que nem eu, porque o preço das queridas antiguinhas baixam bastante e assim conseguimos comprar. Eu queria só colocar aqui uma coisa. Às vezes, as pessoas vêm com esse discurso, enfim, né, influenciadores aí que têm ligações com marcas, dizendo que vale mais a pena você investir numa mirrorless e não ter problema com falta de tecnologia. Eu acabei de mostrar, porque, como eu disse no vídeo, sinceramente, se você não souber focar, cara, você não chega a lugar nenhum. Enfim,
Sou dono de uma Canon AE1, olha que legal, que veio com uma lente FD50 1.4 impecável a preço de banana. Nelson, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o universo quando conspira a seu favor? Você acabou de falar de uma câmera que foi a minha primeira câmera eletrônica, vai, né? Depois da que eu tinha ganhado da minha mãe, que era totalmente mecânica, que era uma Contax. E aí eu tive uma AE1 também. Então, além disso, no vídeo que vem, que já está quase pronto, né? Porque para não ficar com 3 horas, eu resolvi dividir, você vai ter uma enorme surpresa. Mesmo. Não esquece de vir aqui. Beleza? Vamos continuar aqui. Uso a lente na minha 5D Mark II, que comprei no eBay, com 465 cliques por R$ 1.500. Um grande abraço. Seu vídeo é muito importante, principalmente para quem está começando e não precisa investir tanta grana em equipamentos. E sim, pode usar para adquirir conhecimento, cursos, treinamentos, livros, etc. Parabéns pela iniciativa e sinceridade. E esta é uma câmera que é full frame, lançada depois da 20D. E vocês viram o trabalho do Erivas, né, o trabalho do Marlos. Cara, aquilo lá é obra de arte. E é só a 5D Mark II que traz essa textura. Aí eu respondi para ele, e ele respondia pedindo permissão, né, para colocar aqui, e ele botou aqui, ó, irmão, eu que agradeço pelo retorno, claro que tem a minha permissão, fica à vontade, pode ter certeza que seu canal está fazendo diferença para muita gente, seu trabalho é incrível, fique em paz, desejo muita saúde e muita luz aí na sua trajetória. Um grande abraço. Em dobro para você, Nelson. Eu, assim, me sinto realmente muito feliz de saber que o canal tem feito essa diferença e a sua mensagem também vai ajudar muita gente. Beleza? Grande abraço. Então aqui é só alegria, tá bom? É nóis.